Fala pessoal, estamos aqui em mais um OneCast, hoje com um convidado muito especial que está participando também da nossa conferência de carnaval, o pastor Arthur Pereira da Igreja do Amor. Seja bem-vindo, pastor, aqui tanto no OneCast como também na nossa igreja. Obrigado, meu amigo, uma honra estar aqui com vocês. Me sinto muito privilegiado, inspirado. Ver tanta coisa linda que está acontecendo, vocês são demais. Bora com tudo. Imagina, pastor, a gente está feliz de estar com você aqui, sendo inspirado pelo teu ministério, junto com a tua família também, né? E vendo tudo que Deus está fazendo lá no Nordeste e do Nordeste para o mundo, né? Crescendo cada vez mais. E hoje a gente queria conversar um pouquinho sobre um dos temas que você colocou até no teu livro, né? Sem Bíblia Não Tem Café, falando sobre as prioridades. E quando a gente fala com relação à juventude, a gente vê que é tão complicado para o jovem hoje, independente da região que ele mora, do mundo, não só do Brasil, conseguir estabelecer melhor e equilibrar as prioridades dele. Porque aí ele tem as demandas, é a faculdade, é o trabalho, é a família, é o relacionamento. Quais são algumas dicas que você pode dar, pastor, para a gente aí, para essa juventude toda, para a galera conseguir ajustar melhor e equilibrar as prioridades corretas da vida também? Top, pergunta maravilhosa. É interessante porque quando Deus colocou no meu coração o desejo de escrever esse livro, é um princípio que eu já vivo desde a minha infância e adolescência, que eu aprendi com os meus pais. Toda vez, né, que a gente acordava, meus pais diziam assim, vai ler a Bíblia primeiro, vai ouvir a voz de Deus antes de fazer qualquer coisa. E isso fomentou, assim, realmente no meu coração esse desejo de estar sempre colocando Deus, não só como minha prioridade, mas como meu tudo. E reconhecendo que se eu começo com Ele, pode ter certeza que as outras coisas vão fluir. Mesmo nas lutas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, mas a gente sabe que de alguma maneira Deus vai estar cuidando, Deus vai estar dirigindo e orientando a respeito dos passos que a gente precisa dar. Isso fez com que eu viesse a ser bem sucedido, porque quando a Bíblia diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, é uma verdade, e é uma verdade simples, mas que muitas vezes a gente deixa de lado. Principalmente a juventude em si, né, que são tantas as distrações que são colocadas, porque quando você acorda, o que é que o pessoal quer fazer? Eu vou ver se tem alguma mensagem no WhatsApp. Primeira coisa é abrir o celular. Vamos ver se tem um Instagram, o que é que está acontecendo no mundo, Isso, infelizmente, acaba desvirtuando a pessoa do propósito mais importante. Isso me faz lembrar Maria, né? Quando Maria está aos pés de Jesus, Marta está lá ocupada. Não é que você não tem que ter o horário dos seus afazeres. Tem que sim, mas você tem que entender que existe um tempo determinado para tudo. Sim. E quando você compreende que a melhor parte vai ser com Jesus, depois tudo vai acontecer de forma muito natural. Então, as dicas que eu posso passar são dicas que eu vivo. Agora, na verdade, são muito práticas. Jesus na equação fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, não, fica sobrenatural até, na verdade, né? Sem dúvida. O sobrenatural começa a acontecer de forma natural. Essa é a verdade. Na verdade, a gente volta para aquilo que deveria, que a gente tem que viver no sobrenatural e não no natural. É isso aí, com certeza. Então, por exemplo, é algo muito prático. Eu geralmente, quando eu acordo, eu não quero pegar o celular. Porque você se policia, a gente sabe isso, que, humanamente falando, a gente vai ser tentado, mesmo se ligar o celular, tal, isso, aquilo, outro, vai ser tentado a olhar alguma coisa. Então, eu já acordo, não gosto de pegar o celular, já acordo orando. Tem uma coisa que eu sempre faço, né? Declarando as bênçãos do Senhor pro meu dia. Eu já acordo declarando, este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegro, eu me regozijo nele. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. E eu começo a declarar a palavra de Deus sobre minha vida. E no seu caso, tem um horário específico que você faz? O meu é pela manhã mesmo. Mas é um horário que você acorda ali? Assim que eu acordo... Os primeiros minutos do dia. Isso aí, já é de praxe mesmo. É algo que eu faço independente de onde eu estiver. Eu acho que a dica, quando a Bíblia diz assim que a gente tem que resistir ao diabo, né, e ele fugirá de nós, tem muitas coisas que o diabo vai colocar e que a gente não vai ver como se fosse o diabo. Mas, por exemplo, poxa, tenta acordar, não pegar o celular. E são as mais difíceis até, né?
você já percebesse, opa... Com certeza absoluta. Infelizmente são as mais difíceis mesmo, porque são as mais rotineiras. É aquilo que você já está acostumado a fazer. Agora, uma coisa assim que eu também posso passar, na minha juventude, quando eu estava estudando, não é só o ler a Bíblia e tal, mas é você usar os talentos e os dons que Deus te deu. Isso também é colocar Deus como prioridade. Eu me lembro que eu ia de ônibus para o colégio e quando eu descia do ônibus, eu já ia para a igreja. Eu acho que foi um treinamento de Deus na minha vida para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo hoje. Então, não é porque eu estudava que eu não estava usando o dom que eu tinha, eu tocava, estava no louvor, liderava adolescentes, etc. Coisas desse tipo. Porque o que acontece geralmente na juventude, as pessoas dizem assim, não, mas agora eu estou estudando muito. Né? Na minha época era aquela coisa do vestibular, papapá, hoje é Enem, não, estou estudando. E acaba deixando as coisas de lado, mesmo numa faculdade. Mesmo na faculdade eu nunca deixei. E olha que eu fazia direito, eu sou advogado também, fazia teologia, dava aula de inglês e pastoreava. Mas eu nunca deixei de entender que esse princípio é o que iria nortear a minha vida para eu viver o destino que Deus tinha para mim. E até uma desculpa, que não sei se lá também, na região de vocês, no Nordeste, o pessoal dá a mesma desculpa, ou se é só aqui no Sul do Brasil, o pessoal chega e fala assim, não, pastor, aqui eu tô numa nova fase de vida. Eu acabei de casar, acabou de nascer um filho, eu acabei de entrar na faculdade, agora é um mestrado, agora é um novo trabalho. E aí vão virando cada vez mais desculpas, que o povo fala, agora eu não tenho tempo, mas quando passar essa fase, eu volto, eu retomo, eu vou fazer. E aí lá também tem a mesma desculpa, não? As desculpas são as mesmas. Só muda o endereço. Só muda o endereço. E o pior é que os resultados são os mesmos também. Verdade. A gente tem que entender que se a gente sair de perto daquele que é a fonte, se você quer ter um casamento maravilhoso, tem que estar perto dele. Se você quer ser bem-sucedido no seu trabalho, tem que estar perto dele. Qualquer coisa na vida, né? A Bíblia diz que a gente é aquela árvore que está plantada junto às correntes de águas. O que faz a diferença numa árvore que dá fruto é estar perto da fonte. Sim. As raízes estão sendo fincadas na terra, mas estão sendo alimentadas pela água. Se você não ficar perto de Deus, se você não entender que Ele é o tudo da sua vida, você vai procurar o tudo em outro lugar e nunca vai encontrar. É quando você acaba, infelizmente, se decepcionando. E quando se decepciona, aí algumas pessoas tendem a se decepcionar com Deus. E achando que não, porque foi Deus. Não, Deus não tem nada a ver com isso, não. A escolha foi sua. Foi sua. Você plantou, você vai colher. E essa promessa bíblica acontece. O que você planta, você colhe. Isso de forma absoluta. Então, o melhor é você plantar sementes de devoção, de adoração, de busca pelo coração de Deus e entendendo que não é porque você está querendo um resultado positivo em outras áreas da sua vida, mas entender não que é barganha, né? Não é barganha, mas isso vai vir assim de uma forma muito, muito natural. Não tem para onde ir. E eu vejo na igreja também muitos jovens, às vezes, vindo conversar com alguns pastores, falam assim, pastor, mas eu escuto algumas histórias que às vezes eu escuto em alguns cultos de cura, de milagre, e o sobrenatural e coisa acontecendo, e tem gente que acaba se perdendo porque ele acha que ele precisa buscar o sobrenatural, ou ele precisa buscar o milagre, quando na verdade ele precisa buscar um relacionamento. É isso aí. Você falou tudo. O relacionamento produz o avivamento. E aí a gente bota na mesma cesta os milagres, etc., sobrenatural. Todo relacionamento com Deus faz a gente conhecer Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Sim. Eu sempre digo assim, você quer viver o que Deus faz? Saiba quem Ele é. Quando você entende isso, as coisas acontecem na sua vida. E te gera uma fé muito mais madura também na caminhada cristã, né? Com certeza. Porque aí você não vai para Deus como se Deus fosse seu garçom. Como se você precisasse de uma esmola. E, consequentemente, se você o procura por essa razão, vai ter um momento em que você vai deixá-lo de lado. É interessante porque na segunda multiplicação dos pães, etc., Jesus percebe que as pessoas
estavam procurando-o, mas o procuravam porque queriam o que ele fazia, por causa dos pães, não por causa daquilo que ele representava. Sim. E Jesus conhecia o coração deles, então ele tentou passar essa lição para as pessoas. Porque o que é que vai acontecer? Você vai buscar Deus e coisas que você não gostaria que acontecessem vão acontecer, né? Quem conhece minha história com Thalita sabe do que a gente viveu na primeira gestação. Nossa primeira filha viveu 3 meses. A gente orou, a gente clamou, pediu pela cura, mas Deus levou ela para o céu. Isso não fez com que a gente se afastasse de Deus. Isso não fez com que a gente olhasse para Deus com outros olhos. Isso não fez com que a gente deixasse de amá-lo. Pelo contrário, a gente entendeu que tudo que acontecia na nossa vida iria cooperar para o nosso bem. É impressionante porque hoje nós vivemos o que vivemos, porque a nossa primeira filha foi uma semente de avivamento na nossa vida, na Igreja do Amor. Você sabe como é que, de repente, houve esse boom de Deus na nossa vida? Quando Thalita deu o primeiro testemunho. Foi num Dia das Mães. Eu disse para Thalita, filha, eu acho que você deveria pregar, é Dia das Mães, você é mãe e tal, isso aqui, o outro. E lá dentro do coração dela, Deus colocou o desejo de ela contar o testemunho. Ela nunca tinha contado. Desse fato, nunca tinha contado. E ela disse, eu queria contar, mas não sei se eu conto. São 3 cultos. É muito forte, porque é muito forte. Quem já ouviu o testemunho sabe do que eu estou falando. E aí eu disse assim, filha, eu entendo, é muito forte, mas eu acho que é algo que você precisa passar para as pessoas, porque vai inspirá-las. E aí foi quando surgiu Você Vai Dar Conta, que explodiu, que viralizou e que começou a abençoar a vida de milhares de mulheres e pessoas no Brasil e no mundo. Agora, a gente deixou de estar perto de Deus por conta de algo que a gente não viveu, algo que ele fez? Não. Por conta de a gente ter entendido que não são as mãos dele, mas é a face, sabe? É o coração dele que está ali batendo no nosso coração. Você nunca vai deixar Deus. Você sempre vai colocá-lo como prioridade na sua vida. E não é que não foi difícil a fase, que às vezes o pessoal acha que hoje você conta uma história de tempo atrás, né? A gente acaba resumindo, falando mais rapidamente, parece que não. Foi difícil, a gente fica triste, mas continua confiando em Deus, porque a gente começa a falar assim, mas onde que Deus estava quando chegou a dor? Onde Deus estava porque ele não curou? E aquela coisa toda. E a resposta ele estava do nosso lado. Sempre. Com a gente, carregando, ajudando, confortando, consolando. Né? Então, quando a gente começa a colocar Deus em primeiro lugar, realmente, nesse relacionamento, buscando intimidade, amizade, a gente começa a viver coisas novas com Ele de verdade. É isso aí. Inclusive nessa maturidade, porque eu acredito que uma fé mais inabalável, ela só pode ser formada por uma fé que já foi se abalando em alguns momentos e viveu por coisas complicadas na vida também, né? É isso aí. Jó, eu acho que é o exemplo mais clássico que a gente tem, né, de alguém que, né, foi abalado para se tornar inabalável e entender que Deus é Deus. Verdade. Por isso que ele fala assim, eu te conhecia de me falar, mas agora os meus olhos te veem. É um outro nível de relacionamento. Interessante. Te conhecer de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, ele começou a contemplar uma faceta diferente de Deus. Ou seja, ele começou a ver Deus realmente da forma que deveria ser. O problema é que às vezes as pessoas não conseguem enxergar Deus como esse Deus. Sim. Né? É amoroso, é cuidadoso, mas ele é cuidadoso, né? Ele não nos livra da fornalha, na fornalha, não é da cova, é na cova. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque ele está conosco. Amém. Ou seja, é a presença dele que é mais importante, ainda que a gente perca alguma coisa. Na verdade, não é uma perda. Lá na frente vai ser um ganho. Lá na frente vai ter algo bom. Lá na frente a gente vai ver a mão dele sobre nossa vida. Não consegue enxergar ainda, mas o dia vai chegar. Com certeza, com certeza. Amém. Pastor, mais alguma dica para o pessoal aí com relação a essa caminhada cristã, vida devocional? Pode dar uma bem prática aí também? Eu acho que é importante separar mesmo um tempo. Um lugar. Um lugar. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe como é a nossa vida. Sim. Né? É corrida. Porque tem gente que também vai para outro extremo. Eu tenho que buscar Deus em primeiro lugar, eu não vou trabalhar, não vou fazer isso. Não é isso.
você está errado. Agora, quando você entende que você precisa dar prioridade a quem é prioridade, então você começa a fazer isso com qualidade. Você começa a fazer isso com excelência. Por exemplo, eu moro na parte da varanda do meu apartamento, eu consigo ver o máximo, uma coisa linda. Eu me sento. Isso é um sonho para todo curitibano. Viu? Aí tá certo. Não, é verdade. E lá é o meu aqui, eu vejo que tem um cemitério. Eita, que é para onde eu não quero chegar, né? Você começa a profetizar a vida, em nome de Jesus, é verdade. Mas lá, eu tenho esse local e eu tenho meu tempo com Deus lá, tranquilo, olhando, meditando, ouvindo a voz de Deus. Agora, de uma forma muito simples, não tem nenhuma coisa mística, não. Porque tem pessoas que... Acha que não. Quer ver uma coisa? Deixa eu dar outra dica. Não é você sentir que você vai ter que sentir a presença de Deus e sentir buscar Deus. Não. O arrepio na espinha, aquela conversa. Você vai acordar grogue, você vai tomar seu banho. Às vezes não vai ter vontade. Não vai ter vontade, mas mesmo assim, você está ali recebendo a palavra de Deus. E o melhor de tudo é que essa palavra não vai voltar vazia. Mas que você, às vezes, lê e parece que não está encaixando. Mais tarde, essa mesma palavra que vai ficar fincada no seu coração, ela vai ser boa para algum momento que você vai viver. Mas ter um tempo, ter um local, se você não estiver sentindo vontade, é fazer o seu devocional, buscar Deus. Isso é importante. Você não está sem vontade? Não tem problema. Faz sem vontade mesmo. A gente não come sem vontade. Às vezes, né? É verdade. Quantas vezes a gente não foi para o colégio sem vontade? Então, é sem vontade. Sim, tem que colocar. Mas vai ter prioridade. um resultado. É isso aí, com certeza. Amém. Pastor Arthur, obrigado por esse tempo junto com você aqui, por esse tempo com a nossa igreja. A gente ora por vocês, podem considerar aqui essa igreja como uma intercessora também aí do Complexo do Amor, de todas as igrejas do amor que estão chegando. A gente viu que está abrindo São Luís agora também lá. Isso mesmo, também. Assim, conte conosco essa parceria do reino aí também. Que Deus abençoe muito vocês. Amém. Daqui a pouco posso abrir não só mais igrejas, pensar em mais mudança, em mais crescimento, e mais expansão e mais gente sendo salva para Jesus também. Amém, meu amigo. Obrigado também e pode ter certeza de que vocês também têm um parceiro de oração. Amém. Que vai estar intercedendo por vocês para que vocês continuem inspirando e sendo essa bênção que vocês são. E o pessoal do Sul aqui, se for para Recife... pelo amor de Deus. Tem que passar para conhecer a igreja, né? Igreja do Amor Paulista, de Paulista para o mundo. Muito prazer. Somos a família do amor. Amém. Isso aí. Obrigado, pastor. Obrigado, meu amigo.